Hoje é terça-feira, é dia do quadro Animais da Cidade, com ele, Omar Russi, o Mazinho. Tá acamado, Mazinho? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial a todos os amigos ouvintes. Recuperando, Jorge. Estamos aí no banco de reservas, mas logo de volta ativa com certeza. Tá certo. O Mazinho aqui vai via telefone, mas quem está conosco, nosso convidado de hoje, o André Genster, que é veterinário, para falar sobre a importância da vacinação para a saúde de cães e gatos. André, bom dia, obrigado pela participação. Eu agradeço pelo convite. Bom, qual é a importância então, né? Já vamos começar com isso, o Mazinho também está conosco, da vacinação para cães e... Aliás, eu tenho uma curiosidade imensa, né? São quantos tipos de vacinação? A gente sabe que começa bem cedinho, quando o animal já nasce, ali tem que seguir as doses da vacina, né? Se o senhor pudesse explicar isso para a gente. Sim, a vacinação é muito importante para prevenir doenças, né? Que as doenças virais de cães são bem graves. Começa-se a partir de 45 dias, de 45 a 60 dias, sendo que a última dose para cães e tanto para gatos também tem que ser ali com 116 dias, então aproximadamente 120 dias, 4 meses. As vacinas polivalentes, né? A vacina óctupla ou V8, né? E a vacina déctupla ou V10. E também a vacina contra a raiva, né? Que é sempre um pouco mais tarde. E a vacina contra a gripe canina. São as principais, assim. Também tem vacina contra a gripe para animais. E nesse caso, olha, aqui a gente tem uma dificuldade de levar as pessoas para se vacinar. Mas elas levam os bichinhos para se vacinar, doutor? Levam e não levam. Ou começam... Aí a dificuldade é a mesma. O aí cidadão não se vacina e não vacina o bichinho também. Fica um esquema vacinal incompleto, aí o animal acaba adoecendo. Quais são os perigos de não se respeitar as vacinas? Aí o animal não vai ter uma resposta imunológica adequada e vai acabar pegando essa das principais doenças, né? As principais doenças virais. Sinomose, que é muito grave, parvovirose também. Isso no caso dos cães, né? Vai, Mazinho. Tá certo. Eu quero cumprimentar o André, querido amigo, prazer em revê-lo acima de tudo, um profissional de extremo gabarito, agradecer a presença, André. E perguntar a você em relação, principalmente o que a gente vê muito no dia a dia, é a questão, André, por que eu vou vacinar meu animalzinho, já que ele está só dentro do meu apartamento, ele mal sai para a rua, ele está dentro do meu cercado, a minha casa é toda murada, ele não tem contato com outros animais. Então a importância, André, realmente precisamos vacinar todo tipo de animal, independente do ambiente que ele esteja, ou tem essa salvaguarda, digamos assim, que muitas pessoas acabam usando de justificativa para não vacinar os seus animais? Não, tem que vacinar, mesmo que o animal assim não saia, né? Cães é bem difícil não sair com o cão, né? Não levar para passear na rua ou levar em algum outro local. Muitas pessoas hoje em dia já levam em centros comerciais ou shopping centers, aí põe no chão, o animal começa a cheirar, farejar, corre o risco, se ele não tiver vacinado, corre o risco de pegar alguma doença. Então, assim, eu indico vacinar todos os animais. Perfeito. E uma pergunta, Jorge, me permite nessa extensão, há também uma outra dicotomia entre a comunidade, digamos assim, a questão das vacinas internacionais, André. A vacina nacional ou a vacina internacional, qual que eu devo vacinar? A internacional de fato ela é melhor? Como é que funciona isso? Então que o André pudesse também explicar com todo esse conhecimento, um pouquinho na prática, como é que acontece essa diferenciação. Sim, é que a vacina importada, né, chamada popularmente importada, que na verdade é a vacina ética, né, ou vacina não comercial, que só é vendida a profissionais, no caso a médicos veterinários. Elas têm uma tecnologia melhor, então elas induzem uma melhor resposta imunológica ao animal. O animal com uma vacina importada, né, ou a vacina ética, a chance dele desenvolver alguma doença, desde que tenha sido feito o esquema vacinal completo e correto, ele vai ter uns 5% de chance, mais ou menos, de pegar alguma doença.
Claro que tem animais que são imunodeprimidos, que podem tomar 10 doses que não respondem. Isso acontece também. Né? E a vacina nacional ou a vacina não ética, ela não protege tanto. Ela protege mais ou menos uns 60%, 65%, enquanto a importada ou a ética protege uns 90%, 95%. Mas assim, a vacina nacional, ela pode ser usada. Tanto que ela é aprovada pelo Ministério da Agricultura, né? Não é um crime utilizar essa vacina. Eu, assim, particularmente não uso, não gosto, né? Eu prefiro a importada porque eu sei que ela dá uma resposta melhor. Agora, essa questão da não vacinação, por exemplo, o não complemento das vacinas, o que acontece com o animal? O que é mais comum, por exemplo, né? No começo, nos 45 dias, os tutores dos animais, eles são mais efetivos em fazer a vacinação? É verdade que o animal não vacinado não pode caminhar na rua? Como é que funciona isso? Não se indica, né? Eu não indico, porque o animal que não tem o esquema vacinal incompleto, ele vai caminhar na rua, ele fareja tudo, ele parece um aspirador de pó, né? Ele pode inalar vírus que estão no ambiente, como o parvovírus, que é extremamente resistente ao ambiente. Né? Assim, mesmo sem ele estar num hospedeiro, no caso no animal, ele resiste até 1 ano e meio. E, assim, para eliminá-lo teria que ser o cloro, né? Ou o fogo, né? Que é o que consegue eliminar o vírus. Então o animal inala esse vírus no ambiente. Pode, depois de 7, 10, 14 dias, começar a desenvolver a parvovirose. Ou também pode até adquirir o vírus da sinomose, que é transmissível por aerossóis, no caso pelo ar, né? E a sinomose é mais grave ainda que a parvovirose. Então, por isso a necessidade da vacinação, né? E isso é importante. Agora, é um custo muito alto para o tutor? É um custo relativamente alto, mas isso pode afastar, por exemplo, algumas pessoas desse cuidado? Não, eu acho que vale a pena esse investimento, porque se um animal ficar internado, pegar uma parvovirose e ficar internado numa clínica veterinária, num hospital veterinário, o custo vai ser muito maior, ainda com risco do animal vir a óbito. Maior do que o ciclo todo de vacinação, né? Sim. Além dessa vacinação, que ela é basicamente quase que obrigatória, igual criança, né? Você tem algumas vacinas que são quase que obrigatórias. Além dessas vacinação, existem outros tipos de vacina que estão à disposição para outras doenças e os animais estão sujeitos? Sim. Tem a vacina contra a giardíase, né, que é uma doença provocada por um protozoário. Eu não utilizo essa vacina, só se o cliente pedir, porque ela também tem uma eficácia assim, um pouco controversa, animais vacinados que acabam desenvolvendo a doença, não é uma vacina obrigatória ou assim, ela não é essencial. Sim. Né? E também a giardíase, de um modo geral, ela não é uma doença grave, só se tiver alguma complicação com alguma outra doença por trás. Né? E tem também a vacina contra a leishmaniose, mas essa vacina agora foi retirada do mercado, ela volta, é retirada. E assim, aqui na nossa região Blumenau, pelo menos até o momento, não é uma região endêmica para leishmaniose. Lá para São Paulo, Minas Gerais, é obrigatório vacinar. Só que agora também já retiraram a vacina do mercado. E fora que essa vacina contra a leishmaniose, ela tem um alto custo, porque tem que fazer 3 doses, é um esquema bem rigoroso, a cada 30 dias tem que fazer o teste antes para ver se o animal é positivo ou não. Né? Então são essas vacinas. Mas o importante é que a partir de 45 dias é necessário vacinar os animais, seguir as indicações aí dessas doses do animal para o animal crescer saudável, principalmente se moram dentro de casa, né? Sim. Tem alguma doença que o animal pode transmitir para o seu tutor? A principal seria a raiva, né? Uhum. Que ela não está extinta, né? Ela está controlada, mas a gente sabe que aparecem casos, né? Essa é a principal doença. E para gatos, doutor?
quais são as vacinas indicadas ou que são necessárias? Aí tem a vacina tríplice ou quádrupla felina, tem também a vacina quíntupla felina e a vacina contra a raiva. Essas são indicadas, essas tem que fazer. Assim, de um modo geral, a vacina tríplice ou a quádrupla, né? A quíntupla é a que protege contra a leucemia felina. Essa é mais indicado para gatos que vão para a rua, que têm contato com outros gatos de rua, que correm risco de se contaminar, né? Aquele que só fica dentro de casa não tem essa necessidade? Não, aí é da leucemia felina, não. Essa vacina quíntupla felina, não. E essa também teria que testar o animal antes de vacinar. Certo. Ver se ele já não é positivo. Uhum. Quais são as principais dúvidas que chegam até o senhor, né, de tutores de animais, cães ou gatos, em relação às vacinas? Quantas doses são? Se já pode levar o animal para passear? Se pode levar já no pet shop? Se a doença passa para a gente ou não? As dúvidas mais comuns que chegam Sim. até o senhor, né? Mazinho, vai ficar aí quietinho? Não, muito pelo contrário, estou agoniado aqui porque Então entra, meu querido. Interfere aí. Ô Jorge, eu queria primeiro mostrar a cultura europeia, como ela diferencia no aspecto vacinação, só para o nosso ouvinte poder entender, e o André sabe muito bem disso. Em 2013, a cidade de Curitiba, ela foi notificada com um caso de raiva, e eu estava lá visitando o centro de zoonoses, era praticamente final do ano, em dezembro, e vamos lembrar que em 2014 a Copa do Mundo foi no Brasil, e Curitiba foi uma das sedes, inclusive teve jogos, né, da Copa do Mundo, mas por aquele caso de raiva, para todos terem ideia do tamanho, do respeito e da cultura que o europeu impõe sobre as vacinas, Curitiba praticamente perdeu a sede, ficou num dilema muito grande por conta daquele único caso de raiva que foi detectado. Ele teve que tomar, a cidade teve que tomar providências urgentes, uma série de protocolos à época impostos pela FIFA. Vamos lembrar, a FIFA não é um órgão de saúde, é um órgão esportivo, mas a delimitação é muito clara, ou seja, acendeu uma luz vermelha. E eu diria que Curitiba ficou numa situação muito difícil. Ela manteve a sede porque realmente ela cumpriu com todas as exigências que a FIFA ordenou em virtude daquele único caso de raiva que o município havia sido detectado. Então, para ver a importância e o que poderia gerar de prejuízos à cidade, numa esfera que talvez muitos nem conciliariam. Não, mas é esfera esportiva, não tem nada a ver com a questão de raiva de animais e tal, mas é assim que se procede dentro de uma cultura europeia. Então, a importância do que é que nós estamos falando. E aí, dentro desse contexto, André, a gente fala muito da questão dos filhotes. Isso ficou bem claro, já fomos aqui, né, já falamos sobre isso. Mas os idosos, essa é uma outra grande dúvida. Hoje os animais estão vivendo cada vez mais. E aí as pessoas com o animal bastante velhinho, já o animal já naquele estágio realmente assim, onde ele basicamente só dorme o dia inteiro, tem pouca atividade física. Mas e aí? Continua o ciclo da vacina? Não continua? Essa é uma dúvida bastante recorrente que as pessoas acabam aí no dia a dia tendo realmente, né, nesse convívio. Sim, é indicado a revacinação todos os anos. Normalmente quando é filhote de 3 a 4 doses da vacina polivalente, uma dose da vacina contra a raiva. E aí depois, todos os anos, uma dose da vacina polivalente, uma dose da vacina contra a raiva. A da raiva principalmente porque é uma vacina obrigatória e a legislação exige que o animal seja vacinado todos os anos. Porque em casos de acidente, de mordedura, o cachorro mordeu uma pessoa, mordeu outro animal, o dono do animal, né, o tutor, ele pode exigir o comprovante da vacina, a pessoa, vamos supor, vai no posto de saúde, aí vão fazer notificação, aí a vigilância sanitária vai na casa da pessoa, vai deixar o animal em observação. Né, são incomodações, né, desnecessárias que vacinando anualmente, né, evita-se isso. Perfeito. E uma outra dúvida bastante recorrente, André, é a questão dos animais quando eles estão pelas ruas, e não necessariamente ele é um animal que está há muito tempo na rua, ele pode ter sido abandonado, com toda a vacinação em dia, isso também acontece, ou ele pode ter fugido de um lar e alguém adotou. Porventura alguém adotou, ficou realmente sensibilizado, e aí vem aquela dúvida que também as pessoas perguntam bastante. Mas e agora, Eliomar, eu vou dar a vacina ou não vou dar a vacina? Porque vai que esse animal já foi vacinado, que ele foi recentemente, inclusive, vacinado.
Então, André, dentro dessa ótica, há algum problema nisso? O que fazer? Por via das dúvidas, se dá novamente as mesmas vacinas, melhor não dar, para não dar 2 vezes, ou se der 2 vezes, pode acontecer algum problema ao animal, enfim. Como administrar essa situação de um cão recém-adotado, um cão adulto, por exemplo, que vem da rua e pode estar com a vacinação em dia e você repete toda a dose novamente? Nesses casos, assim, o que eu indico é fazer um exame do animal, a gente tentar mais ou menos ver se consegue supor a idade que o animal tem, ele ficar em quarentena por no mínimo 14 dias ou 21 dias, e estando tudo bem ali, um mês depois, a gente pode, de repente, fazer a vacina contra a raiva e 2 doses da vacina polivalente, que a gente partiria do princípio que o animal não foi vacinado, né? Sendo um animal adulto. E se for um animal ainda filhote, a gente faz pelo menos 3 doses da vacina polivalente até 1 ano de idade. Que a gente tudo vai ser assim por suposição, né? Ele deve ter tantos meses. O André, mas se for vacinado, então, porventura, se ele já tivesse sido vacinado e vacinar novamente, não seria nenhum problema para a saúde do animal. Melhor garantir do que deixá-lo sem vacina? Sim. Vacina sobreposta não traz perigo para o animal? Não, assim, respeitando aquele intervalo, né? Pelo menos, no mínimo 2 semanas. Aí não vai ter problema. Não vai ter problema. Por garantia, então, segura 2 semanas e depois aplica a dose. Isso, 2 a 3 semanas e aí... Beleza. Eu tenho e uma outra... Oi, Jorge, pode falar, se me permite, dentro desse gancho, uma outra dúvida bastante recorrente. André, meu animal tomou vacina e ele ficou doente na sequência. Há alguma possibilidade da vacina ter exatamente, trazer algum quadro nesse aspecto, o organismo rejeitá-la de alguma forma, ou trazer algum quadro complicador? Claro que não para determinar a morte desse animal, não é nesse sentido, mas de alguma reação que o animal pode estar sentindo por conta de uma vacina, como nós seres humanos em alguns momentos podemos sentir diante de determinada vacina. Para os animais também existe isso ou não? Sim, reações pós-vacinais são bem comuns, principalmente em filhotes. Febre, dor no local. Eu sempre aviso, sempre indico dar um analgésico, um antitérmico, como a dipirona, né, para os cães. E se o animal, mesmo assim, através do exame clínico, ele estando bem, ele pode já estar incubando alguma doença, pode acontecer, e aí com a vacina ele acaba desenvolvendo a doença. Agora, se a gente percebe ou desconfia que o animal não está bem, a gente aguarda, faz um exame, o exame físico, de repente até coleta sangue, faz um exame de sangue, um hemograma, vê se está apresentando alguma alteração e aguarda antes de vacinar. Beleza, então, queria que o senhor falasse um pouco sobre gripe em animais. A gente está no inverno, é um período também que há essa preocupação com os animais, com cães, com gatos. O senhor falou que tem a vacinação contra a gripe para os animaizinhos também. É necessário aplicar essa dose? Em que época é necessário? Como funciona? Sim, a vacina contra a gripe canina, que é específica, né, para os cães, além de ter uma também da adenovirose, né, também tem nas vacinas polivalentes, mas essa da gripe seria da bactéria Bordetella, né? Eu indico sim, ela não é assim essencial, mas nos casos, nos meses mais frios, é comum ter esse complexo respiratório canino, que é chamado popularmente a tosse dos canis. Eu indico vacinar sim. Ela, sim, a princípio não é uma doença grave, mas pode se complicar. Pode evoluir para uma pneumonia. Né? Então, e prejudicar a saúde do bichinho. Né? Quem sofre mais com gripe, o cão ou o gato? Ou tem raças distintas que mais sofrem com isso? Não, os cães sofrem. Os gatos também, quando eles não são vacinados, tem o complexo respiratório felino, que ele é prevenido através da vacinação, da vacina tríplice ou quádrupla dos gatos, previne contra o complexo respiratório felino, né? Uma vacina específica, gripe felina, assim, só para isso não tem aqui, né? Ah, entendo. Quantos animais tu tem, Mazinho?
Eu atualmente, Jorge, eu ainda tenho apenas uma, todos carindosos, eu tinha 5, né? Agora vem de uma sequência, infelizmente, de alguns óbitos pela idade, algo que machuca profundamente, mas atualmente está aqui do meu ladinho, inclusive a Nina está aqui acompanhando a entrevista junto conosco e já está numa idade aí próxima aos 16 anos. Já me falaram da confiança que tu dá. Ô, Mazinho, André, e teus favor, animais sofriam com gripe, não? Espirravam? Não, graças a Deus nunca tive esse problema. Tá aí uma pergunta, né? É comum animal espirrar? Gato ou cachorro? Sim. Aquele que tem um focinho mais curto tem mais dificuldade ou tem mais facilidade de pegar gripe? As raças braquiocefálicas têm mais... braquiocefálicas, que é o focinho achatado, né? O crânio achatado. Que nem pug, né? Bulldog... Nessas raças, até uma curiosidade... Ainda é mais indicada a vacina, né? Não, nessas raças, elas têm mais dificuldade de pegar a sinomose. Porque, digamos, o ar penetra com mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade para chegar até o trato respiratório. Olha só. Então tem essa vantagem. É o contrário. Mas também pode pegar gripe, mas não é tão comum assim, não. Nessas raças, né? E assim, a gripe é mais assim, não dá só nos meses frios, é comum também no verão. O animal está no ar-condicionado, gelado, 17 graus, aí vai para a rua, está 40 graus. Esse choque térmico. Ou o tutor leva para passear, o cachorro fica com a cabeça para fora da janela, pegando aquele vento, pega a gripe. Uhum. Uma outra dúvida que eu tenho é com respeito à medicação de animais. O Mazinho também deve já ter falado sobre isso. Tem muita gente que dá remédio que toma em casa para o animal, para o bichinho. Existe algum medicamento que eu tomo que eu posso passar adiante para o meu bichinho? Existem, mas assim, é mais importante falar os que não podem, né? Diclofenaco, né? Sódico, potássico, cataflam, Voltaren são contraindicados para cães e gatos. O paracetamol totalmente contraindicado para gatos, intoxica e o animal pode vir a óbito. Assim, em casos de dúvida, consultar sempre o seu profissional de confiança, né? Porque a maioria dos medicamentos pode, mas a dose é que é diferente, né? Tem que cuidar com isso, né? Principalmente para gatos, né? Que eles é uma espécie à parte, que tem muitas particularidades com relação aos fármacos, não é qualquer medicação que pode ser dada para o gato. É bom sempre conversar com o veterinário, né, doutor? Sempre é bom, né? Sim. É bom ter um médico veterinário, né? De vez em quando dar pelo menos uma conversada, né? Sim. Ou levar o bichinho também para fazer exame. Assim como a gente que devemos periodicamente visitar o médico, né? Só não ir nos últimos casos, né, Mazinho? Então, sem dúvida, né, Jorge? Sempre a prevenção é o melhor caminho, né? Então é também indicado levar um médico veterinário, né? Sem dúvida. O André, querendo ou não, aí a gente abordou ainda no programa passado, a questão do mercado pet hoje ele é bastante abrangente. Então, o que eu queria te perguntar, bem direto ao foco, a questão da aplicação da vacina. Qualquer pessoa do mercado pode aplicá-la ou não, ter uma restrição em relação a isso? Então, quando eu cito qualquer pessoa do mercado, qualquer profissional do mercado, não necessariamente um médico veterinário, ou apenas os médicos veterinários que podem aplicar vacina? E uma segunda pergunta, pode ser cobrado apenas pela aplicação, ou seja, além do preço da vacina, a pessoa pôr um preço adicional na aplicação? São questões também bastante corriqueiras do dia a dia que as pessoas têm muita dúvida, por favor. Sim, as vacinas éticas, que é importada, essa só um profissional que está habilitado a aplicar, né, que pode aplicar. Tem que examinar o animal, ver se o animal está em condições de receber a vacina, né? E aí, nesses casos, somente, né, um profissional, um médico veterinário. As vacinas não éticas ou a vacina nacional, aí qualquer pessoa pode aplicar, né? Não precisa ser necessariamente um veterinário, porque até elas são vendidas para quem não é veterinário. A pessoa tem uma agropecuária, pode comprar, ela mesma pode aplicar ou pode vender para que o tutor aplique no seu animal.
Né? Mas, assim, de um modo geral, mesmo que vá aplicar uma vacina não ética, ou a vacina nacional, o indicado seria o médico veterinário examinar e aplicar. Assim, esse negócio do preço, tem profissionais que cobram uma consulta, primeiramente, né, faz a consulta e a aplicação da vacina, e posteriormente só a aplicação da vacina. Ou fazem uma consulta antes, e aí espera uns dias, e aí depois já aplica a vacina. Né, ver se o animal está em condições, né? Tem pessoas que fazem assim. Esse custo aí é que afasta algumas pessoas também, principalmente as pessoas que têm mais carência, né? E que têm bichinhos em casa, né? Onde tem mais dificuldade de conseguir esse acesso, né? Devido ao custo. Sim. Algo mais, Mazinho? Eu queria só para terminar com o André e novamente agradecendo essa disponibilidade dele tão especial sempre. O André, o que você recomendaria, né, exatamente pegando esse gancho do Jorge ali, porque de fato a gente não adianta tapar o sol com a peneira, a gente sabe das demandas que existem, as pessoas têm muita dificuldade financeiramente, muitas dessas, para realmente pôr em dia ou dar tudo que o cachorro ou o gato precisariam. Já o ato da adoção, muitas vezes, já é um ato que não é tão simples, a gente sabe do que envolve isso tudo. Então, o que você recomendaria? O que seria o mínimo, né? Eu entendo que você também, nesse momento, está num sentido colaborativo, porque você também, como médico veterinário, tem todo um regramento a ser cumprido e as normas são muito claras nesse aspecto, mas como mínimo, porque tem pessoas que de fato não dão nenhuma vacina. Então o que seria importante, pelo menos dentro de um sacrifício pessoal, familiar, a pessoa poder estar oferecendo ao seu animal de estimação como proteção mínima nesse sentido? Se realmente a pessoa não tem condições, então pelo menos a vacina não ética, a vacina nacional poderia ser dado, fazer o esquema, né? Levar a um veterinário, que de repente, né, se dispõe a fazer essa vacina, ou até mesmo de repente fazer a vacina ética por um preço mais acessível para a pessoa, né? A gente sabe também que essas vacinas não são baratas, as vacinas éticas, né, as vacinas importadas, elas têm um alto custo. As clínicas, hospitais, pet shops também têm um custo elevado de conselho, de taxas e tudo. Ou procurar alguma associação, né, como essas associações de proteção aos animais, que normalmente eles conseguem, né, pelo menos dar as 3 doses, né? Que são as mais importantes, né? Fechado, Mazinho. É isso, Jorge. Agradecer muito a você, novamente agradecer também a disponibilidade de fazer por telefone. Estou me recuperando, mas muito breve quero estar de volta aí no programa, e o André em especial também, pela presença, e o nosso público ouvinte. Um abraço muito especial, até semana que vem. Obrigado, Mazinho, boa recuperação. Eliomar Russi, o Mazinho aqui com a gente, e também o doutor André Genster. Muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço.